Boa noite, sejam bem-vindos à ETEC Jardim Ângela, Céu Guarapiranga, Céu Guará. Quero muito agradecer a sua audiência e a sua paciência de estar aqui conosco. Mais uma noite, em plena segunda-feira. Aqui, ó, exatamente 18h05. Isso mesmo, ao vivo aqui com vocês. Quero muito agradecer a cada um de vocês, aluno e comunidade escolar. Estamos aqui hoje nesse tema tão importante e a gente está fechando esse mês e falando desse tema do qual é importante. Hoje eu trago para vocês ela. Desde já quero muito agradecê-la, a Manuela. Ela está aqui conosco hoje para fazer esse bate-papo. Ela é orientadora do projeto SPVV, que ela vai explicar um pouquinho para nós o que significa esta sigla. Mas de antemão quero muito também agradecer a ONG aqui da nossa região, parceira nossa aqui da ETEC, a Santos Martins. Em nome da coordenadora geral, a Regina, quero muito agradecê-la por fazer essa ponte. Boa noite, Manuela. Boa noite a todos. Meu nome é Manuela, trabalho aqui no SPVV, Serviço de Proteção à Criança e Adolescente, vítimas de violência e abuso sexual. E falando um pouco sobre esse tema, do qual é muito importante, né? Toda a assistência que eu vejo, né, Manu, falou sobre isso, né? Então, seja CCA, CJ, então todo mundo falou sobre esse tema. A Manuela, ela trouxe uma explanação para a gente iniciar todo esse processo, então eu vou colocar a sua arte e a gente vai debatendo, pode ser? Travou um pouquinho. Oi, voltou? Voltou. Eu vou passar a sua explanação, então, para a gente, e a gente vai decorrendo, a gente vai conversando. Pode ser assim, então? Pode. Então, vamos lá, então. Vamos ouvir um pouquinho a Manuela falando um pouquinho sobre esse tema tão importante. 18 de maio. Então, a gente começa, né, com por que o combate, né, do abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos voltar lá em 18 de maio de 1973, caso Araceli. Então, Araceli, pode passando, nasceu na cidade de Espírito Santo, né? E viveu lá, né, até os seus 8 anos. Então, assim, o Araceli tinha uma rotina de sair de casa, ir para a escola, só que imaginamos que em 1973 o transporte era um pouquinho bem mais precário do que hoje, né? Então, a escola da Araceli, da cidade de onde ela estava, que era Fátima, que era uma cidadezinha de Espírito Santo, que não era na capital, era mais um pouquinho isolada. Então, ela tinha que atravessar praticamente toda a cidade para chegar na escola. E aí, o que acontece? No dia 18 de maio, a Araceli subitamente foi pegar um ônibus na escola, né? Se interteu numa venda onde tinha no ponto de ônibus e ali foi seu desaparecimento. A Araceli desapareceu. E aí, na época, né, jornais, televisão, ficou atrás da menina Araceli. A Araceli tinha somente 8 anos de idade no dia 18 de maio de 1973. Pode passar o próximo. Então, aí, a gente, com seu desaparecimento, houve, né, uma investigação e no dia 24 de maio, 6 dias depois, a Araceli é encontrada. O corpo dela foi encontrado, na verdade, né? E aí a Araceli traz sinais de tortura, a Araceli traz sinais de abuso sexual, né? E para além disso, a Araceli foi mantida 2 dias com a investigação, a gente traz 2 dias, ela foi mantida em cárcere privado, né? E ela foi abusada, ela foi drogada, ela foi torturada. Por que eu trago tudo isso? Porque nas investigações, no corpo da Araceli,
os seios dela foi mutilado, foi mordido, as nádegas. Então, ela, naquela época, foi um crime, assim, muito brutal para uma criança de apenas 8 anos, né? E aí, passa para mim o próximo slide. E aí, um jovenzinho, né, brincando, próximo de um terreno, que ele é um terreno baldio, ele ficaria atrás de um hospital ali de Espírito Santo, um hospital de crianças. Olha que interessante, o corpo dela foi jogado atrás de um hospital que cuidava de crianças, né, que era ali no bairro do Espírito Santo, mas já era o quê? Na capital, né, que era onde ela ia para a escola. Então, esse menininho encontra ela e assim se inicia as investigações sobre o corpo dela, né? Segundo, aí a gente pode ler, né? O dia 18 de maio de 1973 começou como um dia qualquer a família Cabreira Crespos, né? Porque a Araceli era filha de boliviano, né? Tinha o seu Gabriel, e a mãe dela, Dona Lola, era boliviana, né? E aí o que acontece? Se começou toda uma investigação, né? Pode passar para frente. Eu queria que chegasse no slide, a gente tem o corpo dela. Então, essa foto aí do lado que vocês estão vendo, aqui bem no cantinho da tela, é o corpo da Araceli. O corpo dela ficou realmente desfigurado, porque eles jogaram ácido, né? Foi encontrada 24 de maio, como eu falei para vocês, né? O corpo dela todo desfigurado, os ossos quebrados. Foi assim, foi algo que chocou muito, né? Até hoje a gente vendo, né? A gente fica a pensar, choca mesmo, né? Foi de uma crueldade muito grande. E aí o corpo é encontrado. E aí eu vou falar para vocês agora sobre os acusados e sobre o processo que rolou sobre esse crime que aconteceu com a menina Araceli no Espírito Santo. Pode passar o próximo slide. Acusados. Então, a gente está falando dos acusados, que é a família Michelini, né? Dante de Barro Michelini, que seria o pai, né? E o Dantinho Michelini, que era o filho. E temos um senhor chamado Paulo, e que era amigo da família. Esses 3 rapazes, essa família Michelini, lá no Espírito Santo, é uma família muito poderosa, né? É uma família que era donos de hotelaria, era donos de café, então assim, era uma família que naquela época e até hoje, eles manipulam ali a economia daquela cidadezinha, né? Tanto que hoje temos, e a gente vai chegar nessa parte também, onde tem a Avenida Dante Michelini e tem também a Avenida Araceli, que começa quando termina o nome desses acusados, porque foi uma homenagem nessa menina que foi morta lá em 1973 por os 2 acusados da família. E o engraçado é que até hoje a cidade tem eles homenageados em uma avenida. E os 2 da família eram realmente acusados. Mas como era uma família de poder, né? Não foi se feito nada. Vamos falar sobre o julgamento. Pode passar. E aí temos o julgamento. Em 1980, o juiz responsável do caso, o senhor Hilton, ele definiu a sentença para Paulo Elau e Dantinho, que deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros, né? Dante Michelini foi condenado a 5 anos de reclusão. Na ocasião, o juiz disse em entrevista ao Jornal da Globo que os 3 foram condenados porque foi provado a materialidade e autoria do crime. Então, assim, foi-se provado que realmente eles assassinaram, estruparam, drogaram, abusaram sexualmente de Araceli. Isso foi comprovado materialidade. Mas aí eu vou falar para vocês sobre a impunidade. Pode passar o próximo slide. Aí o que acontece? Se acontece que, na verdade, os acusados recorreram dessa decisão, né? O caso voltou a ser investigado no Tribunal de Sentença, no processo passou para o juiz Paulo Capolino, que gastou 5 anos para estudar o processo. E por fim, né, em 1991,
esse novo juiz pegou esse processo. Por fim, ele escreveu uma sentença de mais de 700 páginas que absolvia os acusados por falta de prova. Gente, a gente tinha um antigo juiz que disse pra gente, a gente viu no outro slide que realmente eles eram culpados, tinham materialidade. Eu quero dizer para vocês de uma impunidade sem tamanho. E aí, em 91, eles são absolvidos. Eles não chegaram nem a ir presos, gente, porque eles ficaram recorrendo nesse processo. E o processo foi se desenrolando muito. E o que foi pior desse processo que eu quero salientar? Que na época acusaram a mãe da vítima. A mãe da Araceli foi acusada de ter raptado a Araceli, de ter mandado a Araceli como tráfico de pessoas para a Bolívia, porque ela era boliviana. E aí o que a gente traz? A gente traz, hoje temos reportagem do irmão da Araceli, que fala que a mãe dele mal saía de casa e que tinha mais de 15 anos, naquela época, que ela não visitava a Bolívia. E o que esses acusados fazem? Começa a querer procurar, a família, por ter muito poder, começa a querer jogar a culpa deles em outras pessoas. Na verdade, foi essa, né? Na verdade, esse processo foi envolvido muitas testemunhas. Olha o que é mais interessante. 14 testemunhas deste processo supostamente apareceram mortas no Espírito Santo. Então, as 14 pessoas que estavam durante esse processo, que falou que viu a menina Araceli ali na venda, que viu a menina, que a menina foi realmente levada para dentro de um desses hotéis, que era da família Michelini, que ela foi mantida no sótão, que ela foi abusada e tudo mais, funcionários começaram a morrer. Quando a gente vai pesquisando esse caso, a gente vai trazendo muitas coisas, entendeu? E aí a gente vai vendo essa impunidade. Inclusive, o garotinho, que na época tinha 15 anos, hoje ele está com 65 anos, ele faz uma entrevista para o Globo, se vocês conseguirem, vocês podem puxar para vocês verem mais, e ele fala que ele teve um atentado à vida dele, no Espírito Santo. Tentaram matar ele, na época, e não conseguiram. Ele só tinha 15 anos, ele só encontrou o corpo da Araceli, né? Pode passar para frente. Bom, um crime sem solução, ameaça, corrupção, queimas de arquivo, impunidade, suborno, né? E a dor de uma família, né? A família da Araceli, depois da morte dela, o pai e a mãe se divorciam, né? A dona Lula vai para a Bolívia, né? O seu Gabriel, que é o pai dela, hoje não está mais vivo, né? E realmente só tem um irmão dela, que mora no Canadá, né? Ele, em Toronto, ele faz uma breve reportagem com a Globo também, e fala muito a respeito de como a família viveu esse luto, como a família viveu essa impunidade, e que até hoje ele não esquece da irmã Araceli, que nesse ano era para ter 58 anos, né? E aí ela perde a vida aos 8 anos. Temos a impunidade, temos os acusados, né? Mas não tivemos a justiça no caso da Araceli. Infelizmente, eu passo essa live para vocês, né? E aí a gente vê no 18 de maio a importância do combater, a importância da gente falar. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mais um ano falando da Araceli, a gente vai falar durante muitos anos. E eu acho que tem que ser falado todos os anos e que a memória dela não possa nunca, jamais morrer. Porque ali foi perdido não só uma vida, foi perdido sonhos, foi perdido uma família. Eu tenho certeza que a vida dela foi ceifada. E como a vida dela foi ceifada, da família dela também foi ceifada, porque a família dela também sofreu muito com a morte dela. Né? E imagina você ser mãe e ser acusada de algo que você não fez contra a sua própria filha na época. A família começou a comprar, a família Michelini começou a subornar, né, autoridades, né? E por ser uma família muito rica de poder, né, se viu que eles, né, conseguiram, né? E assim o crime dela ficou, né, impune, né? Se fala de 50 anos de impunidade sobre a menina Araceli.
Pode passar o próximo slide. Bom, e aí se temos o processo dela arquivado, né? E até hoje, todos sabem quem foi, todos sabem quem fez, até eu que estou aqui, Henrico, está aí também, não somos dessa época, mas sabemos. E por que a justiça não foi feita? Essa é a pergunta. Por que será que não se foi feita justiça sobre o crime de Araceli? Né? Eu, na pesquisa, antes de entrar aqui, eu pesquisei, né? Lá no Espírito Santo fizeram um memorial, fizeram um muro com a imagem de Araceli. E assim, a Praia de Suá era por onde a menina passava para ir para a escola, né? Era um dos caminhos dela ao Colégio São Pedro. E aí o que que acontece? Olha que interessante. Teve um vereador de lá que pediu para tirar realmente o nome da Avenida Dante Michelin, para retirar, porque se acha isso uma falta de respeito com a memória da criança, da Araceli, que a vida dela foi ceifada por dois membros dessa família. E que se na época foi provado, né? A gente viu que teve materialidade desse crime. E aí o que acontece? Olha que interessante, como até hoje a família ainda briga por isso. A família entrou em processo e não permitiu que fosse tirado o nome da família da avenida. Ou seja, a avenida começa com o nome Dante Michelini e termina na praia com o nome de Araceli Sanches Crespo. Quer dizer, ela ainda ficou no final da Avenida dos Homens que assassinaram ela. Gente, quando eu vi isso, eu fiquei perplexa, para não dizer passada, com tanta impunidade. A gente fica assim com um sentimento mesmo de querer justiça, né? De como que pode uma coisa dessa, né? E aí, dúvidas, o que que vocês querem saber, Rico? Pode perguntar alguma coisa. Manuela, é uma reflexão a sua que você traz para a gente, acredito eu, e todo mundo de casa agora, e quem está nos acompanhando aí, seja nos meios de comunicação, essa sua fala, né, desse processo como um todo, dessa avenida, né, é totalmente surreal, né? É totalmente surreal todo esse processo. A gente que vive aí na assistência e a gente bate sempre, todo ano, para relembrar essa história e a gente fica pensando e refletindo, né, das nossas crianças e o que foi de Aracélia, né? O que são das nossas crianças hoje nesse processo que a gente luta diariamente para isso, contra isso, falando disso e martelando, né, na cabeça de todo mundo. E muitas vezes as pessoas não sabem, e por isso que nós estamos aqui batendo nessa tecla. E quando você traz essa avenida, né, aonde começa um, termina o outro, a história, né, de elos, né, de histórias, e aqui que o curso é de serviço jurídico, e a gente vê esse elos, né, essas narrativas, e você trouxe muito bem, de processo, né? Um juiz encontrou as suas provas, outro juiz encontrou outras provas, né? Eis a questão, o que aconteceu com ela? O outro juiz não se desconsiderou, e aí você traz uma narrativa da época, né? Nós não estávamos aqui, mas essas narrativas, né? De que o dinheiro, né, conseguiu ali impor as suas regras, a sua história, né, nesse processo, e essas narrativas eu vejo como ali instrumento ali no processo e talvez induziu, né, o juiz em questão ao erro, né, de mais de 70 páginas e 700, desculpa, a página, e ver todo esse processo. E às vezes a gente para e pensa, fala assim, cadê a justiça, né? No caso dela. E a gente está aí lutando todos os anos. Sei lá, uma outra reflexão em cima da sua reflexão de que ainda existem ruas homenageando, né? Enfim, pessoas e pessoas, né?
E aí a gente pode também pensar que foi em 1973. Hoje, o que que a gente tem de diferença trazendo na lei? Trazendo na lei hoje, graças a Deus, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? E não mais menos, eu também trago para vocês que em 24 de maio, por incrível que pareça também, 24 de maio de 2022, se cria a Lei Henri Borel, que vem para realmente proteger as nossas crianças e adolescentes, né? Então, o 18 de maio vem como um combate ao abuso sexual, à violência sexual e à violência contra a criança e adolescente, né? E aí eu peço para você passar um pouquinho mais para frente, vê para mim o slide que está o menino em Boré, por favor. Isso. Então, trouxe para vocês aí a lei, né? A lei Mecanismo de Prevenção e Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra Crianças e Adolescentes, reclusão de 14 a 30 anos. Eu vou pincelar um pouquinho da lei Henri Borel, né? Essa lei chega para combater a lei acho que muitos viram na época, né, o que se foi acontecido. Henri Borel foi morto, né, dentro de casa, pelo seu padrasto, vereador, né. Não se sabe em processo ainda, a mãe dele é acusada, porém está respondendo processo em liberdade, a mãe não está reclusa, porém o vereador está. Então o menino Henri Borel também sofreu, né, uma violência, ele teve diversos hematomas pelo corpo, acabou falecendo, né? E se cria essa lei como um mecanismo, né, de prevenção à criança e adolescente, deixando claro que hoje uma criança que ela tiver qualquer tipo de violência, ela chegar a óbito nesse âmbito familiar, a pessoa cai em crimes hediondos hoje. Antigamente não era antes dessa lei. Não iria entrar em crimes hediondos. Hoje entra, por isso que a pessoa pega de 14 a 30 anos de reclusão. Pode passar um pouquinho. E é um caso, rapidinho, Manuela, é um caso que está mais próximo da gente, né? E a gente coloca, né, esse caso que na época, né, no ano passado, é um caso que deixou todo mundo, né? Para a gente pegar o caso da Araceli, o caso do Henri Borel, a gente vê, né, as dores ali da família, esse processo, né, o que aconteceu com a criança, circulou muito na mídia, né, todo esse processo, o que ele aconteceu com Henri Borel, né, mostrando aí os hematomas e tudo mais, o que tudo houve com o rapaz, com o menino, e todo esse processo, né, da mãe, né, do padrasto, e a gente vê, né, que desde Araceli para cá, né, a gente vê ainda assim, desculpa, não sei, mas é impunidade, né, nesse processo. A gente sabe que ainda, né, a mãe e o padrasto ainda, né, vai ter o processo ainda está correndo, né? Porém, a gente vê a própria justiça, né? Às vezes é meio morosa, né, todo o processo, né? Existe a lei, novamente a gente fala, né? Mas eu não sei se sou eu que às vezes sou um pouco pessimista, mas a gente vê que demora, né, chegar até aqueles que necessitam esse processo, né? A Araceli está há 50 anos esperando justiça. 50 anos eu acho que é um bom tempo, né? Se esperar a justiça por 50 anos é muito tempo, né? Eu acredito, a gente traz até com um pouco de ironia, né, da minha parte, porque eu realmente são memórias e a gente vê na linha do tempo Henri Borel, como teve outras crianças também que acabaram tendo suas vidas ceifadas, né, por conta de violência, por conta de abuso, por conta de... O abuso, ele tem um abuso sexual, mas o abuso ele vai para muito além disso, né? A gente fere a alma da criança, né? E a gente está falando de seres totalmente indefesos, gente,
né? E a gente vê, né, no caso, há 50 anos atrás, né, a gente vê um caso que não era da família. E o caso do Henri Borel e outros aqui que também aconteceu na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né, Nardoni e outros mais, a gente vê que são pessoas próximas, né, assim, do seio familiar muito próximo, né, que é aquele processo que deveria zelar, né, a gente que fala tanto, e a gente vai falar um pouquinho da assistência, mas seria as primeiras pessoas a zelar pelo seu indivíduo, pelo seu ser, e a gente vê esse processo, né? Sim, e a gente vê que acontece e que muitas das vezes a impunidade acaba prevalecendo, porque temos um órgão de justiça falho. A nossa justiça, infelizmente, no Brasil, que eu vou falar aqui, é falha, né? Se tiver alguém aí que acha que não seja, por favor, se pronuncie, faça a gente pensar diferente, porque a gente está aqui também para a opinião de todo mundo, acho que todo mundo tem que opinar mesmo, achar, mas eu acho assim, eu acho que é de uma impunidade muito grande, né? E aí a gente tenta, essa lei tenta trazer um pouquinho de justiça, na verdade, né? Se trazer um pouquinho de justiça, e mesmo assim, mesmo com toda a criação da lei, a gente ainda tem um processo, a mãe está em liberdade, o vereador está preso, porém não está condenado. Você lembra lá da Araceli que a gente recorre, foi um crime que foi passando anos, um juiz foi lá, condenou, falou, bateu o martelo falou, não, tem materialidade. Realmente aconteceram isso. E o que é interessante na cidade do Espírito Santo, em Fátima, é que quando a gente vai pegando reportagens, quando a gente vai lendo, a gente vê que tinham testemunhas, que testemunhas tinham visto a menina realmente no ponto de ônibus para ir para casa. Só que como toda criança, lá tinha um barzinho, ela se distrai com o gato, então ela perde o ônibus. No que ela perde o ônibus, supostamente esses rapazes infelizmente passam, oferecem uma carona, dizendo que seria uma carona e acabam fazendo esse crime brutal. Não vamos dizer que não teve pessoas que viu, porque teve, só que as pessoas foram mortas, pessoas foram encontradas, 14 pessoas. Você imagina que 14 pessoas de um processo aparecer morta, algo de errado não está certo aí, né? Porque tem alguma coisa que não está certo. E a gente vê essa manipulação da família por ter poder e dinheiro, acha que pode comprar a justiça, né? E realmente, desculpa o que eu vou falar, eles compraram, porque até hoje eles não foram presos. Até hoje a família continua no Espírito Santo, ganhando dinheiro como sempre ganhou, trabalhando, tendo suas vidas normal. Quem perdeu a vida foi a Araceli e sua família, que foi devastada naquela época, né? Lá na cidade de Mutum, né? Vou embora. Então, 18 de maio vem para a gente combater mesmo, né? Eu espero que eu fale da Araceli por mais uns 100 anos. Se eu viver mais 100 anos, eu quero falar, continuar falando da Araceli, continuar pesquisando e saber se até daqui uns anos a gente vai ouvir dizer que realmente foi se feito justiça, que alguém foi preso, que pagou por aquilo que fez com a Araceli, né? E é isso que a gente espera, e esperamos também que as autoridades, vereadores de lá, né, coloquem a mão na consciência e que a Avenida Dante Michelini seja a Avenida Araceli. Nada mais justo, né? Não que ela fique no final da avenida, mas que ela fique o nome dela na avenida inteira, né? Porque o que foi feito com ela não basta isso, ainda ter que passar por essa, eu vejo como uma humilhação, vejo como um deboche, sabe? E tem vereadores lá hoje que defendem realmente isso, que não pode tirar a família, o nome da família Dante Michelini. Infelizmente, tem pessoas que defendem, né? E a gente está falando de homens que manteve ela 2 dias, estruparam, dilaceraram o corpo dela, né? Drogaram ela, porque nos exames traz que ela foi drogada por barbitúricos, como era na época falado, né?
E assim não se fez nada. E jogaram o corpo dela atrás do hospital, né? Infantil, né? Cloroquina infantil, olha que coisa, gente. Não se pode ter tanta impunidade assim sobre esse crime, né? E não se fez nada. O que se faz hoje é uma breve homenagem no muro, que fica nesse final dessa avenida, né? Próximo à Praia de Suá. Fizeram uma imagem da menina Araceli e colocaram o seu nome no final da rua. O que eles tentam lá? Eles tentam colocar o nome dela na avenida toda. Porém, para isso, teriam que tirar o nome dos seus assassinos. O que eu acho isso o mais que justo, teriam que já ter feito. Acho que não teria nem que ter um processo, nem que ter ninguém defendendo eles. Acho que já teria que ter tirado e colocado realmente o nome da menina Araceli como uma homenageada mesmo, né? Eu acho que nomes de ruas tem que ser para pessoas que traz algo de bom, que fez algo de bom. Não para uma pessoa que cometeu um crime, que fez algo de ruim. Será que a gente vai continuar, a nossa sociedade vai continuar enfatizando pessoas assim? Porque quando a gente coloca o nome de uma avenida no Espírito Santo, Dante Michelini, quer dizer, são sobrenomes dos assassinos da criança, né? E aí, o que a gente defende, né? O que o nosso governo, né, defende? Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Sim, isso mesmo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o meu serviço, né, SPVV, Serviço de Proteção à Criança, Adolescente e Vítimas de Violência. Violência é o quê, gente? É realmente a negligência, é a violência física, é a violência psicológica, é o abuso sexual, é a violência sexual, de todas as suas formas, né? Então, a gente trabalha aqui no serviço, na proteção dessas crianças, né? Trabalhamos com ela, com a família, né? Tentamos tirar essa criança desse contexto de violência e defendê-las para que mais vidas não sejam ceifadas, né? Como foi do menino Henry, da menina Araceli, e essa é a nossa luta aqui na Santos Mártires. Falando um pouquinho sobre o serviço, Manuela, como que as pessoas conseguem chegar até vocês? Como é que é esse primeiro contato? Se eu sei que um jovem, uma criança, um jovem está sofrendo alguma agressão física, enfim, vítima de alguma violência física ou sexual, como é que eu chego até vocês? Essas nossas dúvidas, para que não tenha mais casos como nós mostramos agora, e que nós estamos aqui até mesmo paralisado, né? Mesmo que a gente reviva tudo isso, mesmo que a gente fala tudo isso, ainda acontece, né? Infelizmente, acontece no nosso dia a dia. E como essa política pública pode nos auxiliar, como vocês aí do SPVV pode nos auxiliar? Vamos lá. Gente, hoje o SPVV aqui do Jardim Ângela, da Sociedade Santos Mártires, trabalha com as portas abertas. Ou seja, realmente a família pode vir aqui no nosso serviço, bater na porta e realmente denunciar a situação de violência. Pode realmente relatar aqui para nós, trazer para a gente o que está acontecendo, responsável, mãe, se tiver sua criança, vem a criança também, pode vir um adolescente. Vem uma adolescente conversar conosco no nosso serviço, bate na porta mesmo. Estamos aqui no serviço SPVV, estamos situados na rua Luiz Baldinato, né? Aqui no Jardim Ângela, número 9, né? Paróquia Santos Mártires. Então, a gente está aqui mesmo para receber. A gente recebe hoje aqui o nosso SPVC, tem essa tipificação de porta aberta, né? De realmente atender a pessoa que chega aqui, que está em situação de violência, e que a gente vai tomar todas as medidas cabíveis, né? Para estar protegendo como órgão de proteção a essas crianças e adolescentes, né? Não deixo também de esquecer que, para vocês jovens, crianças, adolescentes que vão me assistir, o público que vai me assistir, qual é a importância de denunciar? Deixa eu falar para vocês, não fiquem com medo, né? Então, assim, gente, realmente,
Disque 100, ligue no Disque 100, faz denúncia anônima. Não precisa de você se identificar. Se você vê um vizinho, se você vê alguém que tem algumas atitudes atípicas, que vocês veem que realmente é violento contra a criança, realmente denuncie no Disque 100, porque assim o Disque 100 também pode estar acionando, né? Aciona o conselho também vai averiguar o que acontece com essa criança. A gente trabalha hoje o SPVV junto com o conselho tutelar, né? Então, aí são órgãos que vai realmente na proteção dos direitos dessa criança e desse adolescente. Então, eu peço que não tenham medo de denunciar, não fiquem com medo se vocês estão em casa, às vezes passam por situação de violência, por favor, ligue no Disque 100, porque você a violência só para quando a gente denuncia. Então, assim, e muitas das vezes, o que eu vou falar aqui, infelizmente, eu atendo muitas crianças, muitos adolescentes, e na maioria das vezes o abuso sexual é dentro de casa. Infelizmente. Então, não vivam essa situação. Denuncie, ligue. Se quiser, venham aqui, batam na porta, a gente vai ajudar da maneira que podemos. Vamos realmente proteger, né? A palavra hoje é proteção. Vamos trabalhar na proteção dessas crianças e adolescentes. Eu tenho certeza que vocês, crianças e adolescentes, serão muito bem acolhidos, como todas aqui, muito bem acolhidas. Olha só como é a importância, né, essa política pública da assistência de São Paulo aqui, de suma importância aqui na nossa região do Jardim Ângela, né? Então, você que está aqui próximo da gente, aqui próximo do Jardim Ângela, que possa procurar, como a Manuela, ela é orientadora educacional lá, e para conversar com você, tirar todas as dúvidas, e nesse processo, né, de acolhida, né? Então, o que que a gente quer passar hoje, esse processo de acolhida e falar desse serviço que é mantido pela cidade, mantido pela Prefeitura da cidade de São Paulo, com apoio e todo a gestão da Sociedade Santos Mártires aqui no Jardim Ângela. Então, uma proteção para você que está passando por isso, que alguém que você conheça, como a gente sempre fala, né, o mês de maio, e o Disque 100, né? Então, sempre ali digitar esse número, falar o que aflige, né? Aquele que sofre, que é muito importante. É como que a Manuela ressaltou, não tenha medo, fale, converse, que é muito importante, né? O diálogo, a gente sabe que não é fácil quem está passando por isso, mas nós estamos aqui com uma política pública para informar desse serviço e falar dessa data, como a Manuela ressaltou. Espero que daqui até 100 anos a gente continue falando de 18 de maio. E não esquecer dessa data nunca. Ainda tem mais coisa, né? Tem mais apresentação? Agora eu não lembro. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver o Eu próximo só slide. vi porque eu queria tirar uma dúvida contigo. Ah, tem. Tá. A gente já falou, né? Falamos um pouquinho do serviço, né? Falei para vocês também da tipificação. Pode passar um pouquinho mais para frente. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a nossa missão, né? Que eu acho que também temos que levar, né? Sociedade Santos Mártires. A nossa missão, ser uma chama de esperança na região do Jardim Ângela, através de ações que valorizam a vida de crianças, jovens, adultos, estimulando a prática da cidadania. Então, essa é a missão da nossa Sociedade Santos Mártires, aqui hoje, né? E falar Deixada de pelo nosso... Santos Mártir, né? Desculpa, Manuela, mas falar de Santos Mártir é falar do Padre Jaime, né? Dessa grande referência para nós, né? Eu que estou convivendo no Jardim Ângela há 2 anos e eu vejo dessa importância, né? Do Padre Jaime que teve e tem nesta comunidade, nesta região do Jardim Ângela, não é isso? Sim, Padre Jaime vem como um dos fundadores, né? Da Sociedade Santos Mártires, né? Junto com o Padre Eduardo também, né?
Infelizmente, esse ano temos a perda dele, né, seu falecimento, mas a sua memória fica sempre viva aqui conosco, né, aqui na sociedade, né, e ele mesmo traz essa missão para a gente, né. Padre Jaime deixa essa mensagem aí que hoje eu levo para vocês, né. Então, vamos falar de Boa Vida, que ajudou o bairro do Jardim Ângela, em todos os contextos, né, e sempre lutou pelos menos favorecidos. Bom, aí trazemos um pouquinho do nosso atendimento, a nossa acolhida, né? E eu trouxe para vocês alguns slides, né? E aí é assim, é como que vamos trabalhando de acordo com que o usuário está no nosso, a criança está no nosso, aqui no nosso serviço, né? Então, aí a gente tem a acolhida, a gente tem um atendimento psicossocial, a gente tem um atendimento social, né? E a gente também trabalha junto com a rede, então a gente trabalha junto com a saúde, junto com o CAPES, junto com os outros órgãos, né, que vai estar auxiliando essas crianças e adolescentes, né? Pode passar um pouquinho mais. E é importante, né, rapidinho, é esse trabalho que vocês desenvolvem, um trabalho de rede, né? Não adianta só chegar aí, vocês fazem a acolhida, mas ter ali também o CRASO, né? Ter ali a escola, ter ali a UBS, né? Para ter essa rede de apoio para esse jovem, para essa criança, né? Para essa família também que está passando por isso, né? Para ter as orientações ali necessárias, né, Manuela? Sim, então trabalhamos todos juntos, né? Trabalhamos junto com a UBS, com a escola, com o CAPS, com o CRAS, né? E aí a gente tem também o trabalho com o IPJ, que vai trabalhar de uma forma com a família, mais terapêutico, vai precisar demandar de mais tempo. Então, assim, é uma rede, né? Junto com o Conselho Tutelar também, né? Que vai estar trabalhando junto, é uma rede de apoio, né? Que vai nos ajudar, né? Nesses direitos da criança e do adolescente. Não estamos sozinhos, sozinhos a gente não faz nada, né? A verdade é essa. Dúvidas? Por enquanto, não. Não, né? Esse aí é um videozinho que eu coloquei, né? Para que sejam passados, né? Espero que gostem, né? Bom, trazemos aí o Disque 100, né? O videozinho vem como de uma forma dinâmica, né? Mostrar a importância de denunciar, né? Junto com o conselho, né? A pessoa também faz essa denúncia hoje, né? Então, trazemos aí o Disque 100, eu reforço sempre o Disque 100, porque é um meio muito grande de comunicação, meio de denúncia, assim, que realmente precisamos divulgar para as crianças e para os adolescentes. Que às vezes, eu vejo que muitas vezes, quando eu paro para conversar com uma criança, com uma adolescente que vem na minha sala, e eles não sabem, eles não sabem qual que é o número do Disque 100, eles não conhecem mesmo. E hoje eu queria deixar isso bem enfatizado, a importância do Disque 100. Por favor, gente, qualquer tipo de denúncia, não existe Disque 100. Diz que 100 aí, o que está na sua tela, se você sabe de algum caso, ou você mesmo, infelizmente, esteja passando, diz que 100 para pedir socorro, né? Para pedir ajuda, orientação nesse processo que, infelizmente, aí tá afetando aí a sua vida, né? Que é muito difícil. Lembrando que toda denúncia, ela pode ser anônima, como você pode se identificar. Então, não se sinta envergonhado, não fique com medo,
não se calem por conta de ameaça, ou porque alguém falou não conte, não guarde segredo, que é mais importante, porque sempre o abusador fala sobre o guardar o segredo, então não guarde segredo. Realmente, diz que sim, ou então procure um adulto da sua confiança, um adulto que você possa contar. Se você está hoje na escola, procure um professor, você está na ITEC, né? Procure um coordenador, um professor, relate o que está acontecendo. Eu tenho certeza que são órgãos que vão estar também auxiliando você e ajudando você a denunciar qualquer situação de violência que você esteja vivenciando dentro de casa ou até mesmo na rua. Nossa, foi muito importante a sua fala, você trazer todos esses elementos para nós. Acredito que foi de uma grande aí ajuda para os nossos alunos, para toda a comunidade do Jardim Ângela e todos que estão nos assistindo, acompanhando aí de casa, pelo celular, pelo smartphone e pelo seu tablet. Acredito eu que foi uma grande aí relevância para todos nós, refletir na última semana de maio e sempre falar, né? Não só falarmos disso 18 de maio, mas sempre, né? Pedir ajuda quando necessário. Então, tem esse serviço da assistência aqui de São Paulo, aqui mantida pela cidade de São Paulo e a Santos Mártires, aqui no Jardim Ângela, que faz toda a gestão aí. Quero muito agradecer a gestão aí em nome da Regina e de ter feito essa ponte tão maravilhosa. Quero muito agradecer desde já, Manuela, que de prontidão está aqui conosco esse horário. Acredito que foi de grande revalia todo esse processo, todo esse nosso diálogo de hoje e nossas reflexões, né, Manuela? Então, a gente refletiu muito sobre o poder público, sobre as leis, né? Então, você trouxe muito lei aqui, o curso é de serviço jurídico, então você trouxe muito a lei e a gente refletir, né? Opiniões, dados, informações, momentos da nossa fala. A gente ficou mais apreensivo, mais reflexivo, né? Porque a gente pensa e começa a refletir tudo isso. E os casos, né? Então a gente vê os casos acontecendo, infelizmente, né? Mais próximo de nós, e você que vive isso diariamente, né? Essa realidade, né? Então, é por isso que todos os serviços da assistência, neste mês, falou sobre esse tema tão importante. E nós, da ETEC, nós não poderíamos deixar também de não falar desse tema, que é de suma importância para nós, para os nossos alunos, para a comunidade escolar e para a sociedade como um todo. E fica para nós o Disque 100, como a Manuela ressaltou, as pessoas não sabem. Então, se você está sofrendo alguma agressão física, sexual, Disque 100 sempre aí as crianças, os jovens, enfim, quem está sofrendo este abuso. Manuela. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz. Espero o ano que vem estar de novo aqui com vocês, conversando, trazendo mais do que a gente conquistou, do que a gente está caminhando, né? Esperamos de forma positiva, que devagar alguma coisa vamos conquistando, né? Então, espero ano que vem estar aqui de novo falando com vocês, trazendo mais um pouco do que se foi, do que se aconteceu sobre o processo da menina Araceli, não só da Araceli, do que vamos ter de lei, se vai mudar, se não vai, né? Mas fica essa reflexão, fica aí para mim o meu muito obrigado pelo convite. Espero que todos que forem assistir, crianças e adolescentes, lembrem da importância de realmente contar e de realmente denunciar, tá? Então, como o Henrique fortaleceu, né, esse canal de denúncia, eu venho trazer para vocês o Disque 100 e trago o nosso serviço, né, aqui no Jardim Ângela, na Luiz Baldinato, né, a portas abertas para receber qualquer um que esteja, qualquer criança, adolescente que esteja em situação de violência, né? Pode estar vindo e pode estar nos fazendo essa denúncia também, tá bom?
Muito obrigado, Manuela. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Desde já quero muito agradecer. Uma ótima noite a cada um de vocês e sempre fica aí a dica e a orientação. Diz que sem sempre, tá bom? Desde já agradeço. Muito obrigado, Manuela. Agradeço aí a toda a comunidade Santos Mártires. Quero muito agradecer novamente essa parceria que cresce cada vez mais. Quero muito agradecer. Tenha uma ótima noite a todos vocês. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau, Manuela. Tchau, tchau.